São 9h22 e a partir de agora, conforme nós anunciamos, vamos conversar com exclusividade com o ministro do STF, Gilmar Mendes. Joana Treptow, a partir de agora, participa conosco do 360. Estava sentindo a sua falta, Joana. Bom dia para você. Felipe, bom dia para você, bom dia para a audiência da TMC. Então vamos dar início a esta entrevista e eu peço licença para já fazer aqui uma apresentação. Nascido na cidade de Diamantino, no estado de Mato Grosso, ele é uma das pessoas mais influentes do país. Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2002, indicado ao cargo pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Gilmar Mendes graduou-se em Direito pela Universidade de Brasília, onde também concluiu seu mestrado. Sua formação acadêmica consolidou-se na Alemanha, onde obteve o título de doutor em Direito pela Universidade de Münster, especializando-se no controle de constitucionalidade. Gilmar Mendes foi advogado-geral da União de 2000 a 2002, de onde saiu para ocupar a cadeira no STF, onde está até hoje. Professor de Direito Constitucional, cofundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Bom dia, ministro. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Alegria estar com vocês. Alegria toda nossa, obrigada por aceitar aqui o convite. Eu gostaria de começar perguntando sobre o momento que a gente está vivendo, o momento de eleição. O ministro é um dos fundadores do IDP, que é uma instituição privada de ensino superior, pesquisas na área de Direito, Administração Pública e Economia, que neste ano lançou o IDP Debates. A gente está falando muito de debate agora, nesse período pré-eleitoral, e está acompanhando o IDP Debate, está acompanhando a campanha eleitoral. Os próximos eventos são para discutir os projetos do país em disputa, inteligência artificial, confiança eleitoral e também, depois da eleição, para discutir o que ou quem o Brasil escolheu. Dito isso, qual é o tema que será abordado que o senhor considera mais urgente e o mais difícil de resolver antes de outubro? Certamente nós temos muitas tarefas e acho importante esta fase pré-eleitoral para conhecer os candidatos. Mas certamente há muita expectativa em relação ao que se vai fazer na economia, é uma das perguntas. A questão da segurança pública é top 10 em sempre que se faz pesquisa, e no passado a gente dizia isto é uma questão estadual. Hoje ela se tornou uma questão nacional e até internacional, dadas as crises que temos tido, inclusive com o governo Trump. Acho fundamental então que nós já comecemos a discutir programas, ideias, para que saibamos o que vai ser submetido nas urnas agora em outubro. Acho muito importante. E depois também saber o que vai se fazer, né, em várias áreas. Nós temos, por exemplo, um déficit enorme na área de tecnologia. Nós estamos discutindo soberania digital. Nós vimos nessa questão da Magnistic a dependência que temos de outros países. A simples supressão de um banco ou de um cartão de crédito nos tira quase que a cidadania, né? Precisamos discutir essas questões e o país tem que focar em temas relevantíssimos. Um país do tamanho do Brasil, 200 milhões de habitantes, a 8ª economia do mundo, tem que ter uma visão estratégica. Isso é fundamental que se discuta. Felipe? Ministro, prazer falar com o senhor. Eu queria começar falando sobre, bom dia, inteligência artificial. A questão das fake news foi um desafio em 2018, foi em 2022, foi em 2024 também, e a gente mal sabe o que pode esperar para 2026. Já é possível reproduzir imagem, fala, movimento de pessoas reais. O senhor entende que avisar o eleitor que aquele conteúdo foi previamente produzido, é artificial, é inteligência artificial, é suficiente ou falta alguma coisa, até para a gente sustentar, um dos alicerces da democracia, que é o direito à informação e o direito ao voto, com base em fundamentação de verdade, O TSE tomou todas as cautelas, Felipe, para atualizar
essa questão e exigir que houvesse essa comunicação, sob pena de considerar inválida e aí eventualmente abusiva a propaganda. Mas aqui a gente sabe, lidando com essa tecnologia, que a toda hora ela se revela disruptiva, o céu é um pouco o limite, né? Então, o TSE certamente vai se debruçar sobre isso, vai acompanhar. Nós estamos acompanhando agora essa questão da chamada presença do presidente Bolsonaro na convenção, e isso está sendo discutido no TSE sobre a legalidade ou não desse uso, e certamente vamos ter desafios agora que começam os programas eleitorais nas TVs, né? Que é já, no domingo já a gente começa. Ministro, gostaria de aproveitar que o senhor falou de um tema atual, gostaria de trazer aqui para o debate um tema desta semana. O Supremo autorizou busca e apreensão contra um homem apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo, que tinha tido celular, computador apreendidos em março, numa reportagem sobre o uso de carro oficial por familiares de um ministro da Corte, não menosprezando, claro, o fato de que se existe crime, ele precisa ser investigado, precisa ser punido. Eu gostaria de entender e perguntar onde é que o senhor se coloca nesse debate? Certamente essa questão do sigilo da fonte tem sido objeto de referendo por parte do tribunal. Agora, como qualquer direito ou sistema de proteção de direito, nós temos o uso e o abuso. Certamente nós não podemos usar de determinadas prerrogativas para delas abusar ou eventualmente frustrar outros direitos. Aqui o que se discute, aparentemente, é uma investigação de um crime ou até de crimes mais complexos, de ameaça, chantagem, constrangimento ilegal, e por isso houve esse desenvolvimento. De quando em vez vocês têm noticiado, eu acho que ainda ontem noticiaram busca e apreensão em escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia também estão protegidos, inclusive pelo sigilo profissional. Não obstante, eles podem ser alvos de busca e apreensão e outras medidas se estiverem cometendo ilícitos, típicos, por exemplo, casos de lavagem. Portanto, nós temos que matizar as situações. Ministro, apenas mais uma pergunta sobre esse assunto. Não seria possível investigar sem expor a fonte? Depende das circunstâncias, tendo em vista que, aparentemente, a fonte era autora das ameaças ou dos crimes, ou estava usando o chamado blogueiro ou aquele que tem atividade jornalística para essa finalidade. Então, aqui nós temos sutilezas que precisam ser devidamente iluminadas. Mas eu entendo a angústia do setor de imprensa jornalística, porque, obviamente, é um dos pilares do sistema de imprensa livre, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Seguimos ouvindo aqui no TMC 360 com exclusividade o ministro do STF, Gilmar Mendes. Ministro, falando sobre angústia, né, que o senhor colocou muito bem, existe uma angústia até nossa da imprensa, dessa crítica por parte da sociedade de que há uma invasão de um poder sobre outro. E muitas vezes representantes do Congresso Nacional dizem, e até algumas analistas dizem que o Supremo está pisando num terreno em que não deveria, ou seja, está se sobrepondo a outro poder, no caso, o poder legislativo. Queria que o senhor falasse, até não para nós, né, não para mim, não para a Joana, mas para a sociedade, qual que é a visão do senhor a respeito disso, porque, mais uma vez, eu insisto, né, a gente está falando de um poder que é fundamental para a democracia, então tem que ser ouvido, especialmente nessa questão aí da suposta, né, da acusada, alegada sobreposição dos poderes.
Esse é um tema sempre sensível, Felipe. Nós, de fato, toda hora devemos estar a discutir e com bastante ponderação. A Constituição, ela cobra do Supremo Tribunal Federal, atribui ao Supremo Tribunal Federal o controle de constitucionalidade das leis. Portanto, se as leis exorbitam de determinados marcos delimitados na Constituição, o Supremo pode declará-las inconstitucionais e nulas. Então, e isso ocorre com grande frequência. E nós temos uma ampla possibilidade de levar as questões logo ao Supremo Tribunal Federal. Mal encerra um debate parlamentar, com a aprovação da lei, já um parlamentar anuncia que vai levar a Joana ao Supremo Tribunal Federal. Mas ao lado disso, nós também temos a questão da omissão inconstitucional. É quando o legislador não atua, ou mesmo a administração também não atua. Ainda ontem, se acompanharam o julgamento extremamente importante, o Supremo atendeu a um pedido de uma comunidade dos Cinta-Largas, do que eles reclamam? Que falta lei para autorizar a exploração de diamantes nas suas terras. E o que está acontecendo? Garimpeiros ilegais entram nas suas terras. Eles constituíram uma cooperativa e pediram que o Supremo Tribunal Federal, a despeito de não ter lei, autorizasse que eles próprios fizessem a pesquisa e fizessem a lavra de diamante em suas terras. E o Supremo deferiu numa decisão do ministro Flávio Dino. Veja, é uma omissão, falta lei, há 37 anos, desde que foi promulgada a Constituição. Em casos que tais, a gente não pode falar em exorbitância ou invasão dos poderes, porque alguém deixou de atuar, nesse caso, o Legislativo. Talvez faltou também a ação do próprio Executivo. Então, cada caso tem que ser examinado com certa parcimônia. Ou voltando a um caso que é muito conhecido de todos nós, pandemia. Na pandemia, o governo se recusou a comprar vacina, quando já vacinas estavam disponíveis. E nesse caso, foi o Supremo, foi até o ministro Lewandowski que deu uma liminar dizendo: comprem vacina. E antes também o governo se recusava a adotar as medidas da OMS de isolamento social. O Supremo teve que intervir. Talvez daí venha, inclusive, a irritação imensa dos bolsonaristas e do próprio governo Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Veja que nós tivemos 700 mil mortes na pandemia, mas poderíamos ter tido 7 milhões, porque, de fato, houve uma omissão por parte das autoridades sanitárias. E é impressionante que esse discurso acaba voltando e voltando e voltando. Nesse sentido, o senhor considera que existe alguma prática, fazendo uma autoanálise, existe alguma prática atual que é prejudicial à imagem da Corte, que deveria mudar? Eu acho que a gente deve estar sempre atentos às críticas e, eventualmente, recebê-las com humildade. O próprio presidente Fachin encetou logo no início do seu mandato o debate sobre o tal Código de Ética. Como naquele momento havia uma preocupação com imputações que se faziam a um ou a outro ministro, a ideia acabou não sendo bem recebida por parte da maioria da Corte. Mas esse é um debate que está colocado. E acredito que nós devemos ser sempre receptivos a isso. E aí vem várias considerações. Por exemplo, o ministro não deveria falar fora dos autos, ou não deveria dar opinião sobre questões políticas. Eu sempre dou esse exemplo e digo, se nós não falássemos naquela crise, por exemplo, da pandemia, muito provavelmente nós teríamos um quadro ainda pior. E nós advertíamos o governo de que aquele caminho que estava sendo trilhado não era o melhor. Buscam, às vezes, exemplos no exterior. E também isto é válido. Mas é preciso reconhecer
que nós, nesses quase 40 anos de Constituição de 88, construímos um ethos, construímos um modelo que se vem revelando bastante sólido. Ficar num outro exemplo, redes sociais. Nós conseguimos enfrentar a questão da regulação das redes sociais na sua falta, porque a rigor era o Congresso que deveria ter feito a regulação. Mas houve um impasse. E o impasse é por quê? Porque alas políticas se contrapõem e não se entendem sobre a construção de um contexto básico. Acabou cabendo ao Supremo Tribunal Federal. E aí vem a reclamação do protagonismo. Então, de modo que nós devemos estar calçados com a sandália da humildade, aceitar as críticas, eventualmente vamos discutir o código de ética que impõe eventuais limites de ações da corte, de cada ministro, porque também nós nos tornamos muito importantes no contexto institucional, não é? E por isso nós devemos também ter cuidados e certamente estarmos atentos a essa importância. Ministro, o senhor usou a palavra protagonismo, quero entrar em outra discussão, como disse a Joana agora há pouco sobre outro tema que vai e volta, e pressionado pelas redes sociais, às vezes volta com intensidade, e me parece uma discussão que lá atrás ela vem de um entendimento errado ou de uma falta de entendimento de parte da sociedade, que é a questão, o conceito da decisão monocrática versus a decisão colegiada. Como é que o senhor entende essa discussão até 2026, de vez em quando ocupar o centro do debate? É saudável ou já deveria ter sido superada? Eu acho que, em parte, nós resolvemos isso na gestão da ministra Rosa Weber, que passou a exigir, por norma regimental, que qualquer decisão monocrática seja imediatamente submetida ao plenário. Mas a gente tem que entender que o tribunal depende muito das decisões monocráticas. Por quê? Porque o tribunal ele é um tribunal de teses, ele fixa um entendimento. Depois os ministros vão colocando essa orientação em casos concretos que chegam. Se não fossem as decisões monocráticas, o tribunal estaria ainda mais sobrelotado de causas. Então, as decisões monocráticas, elas são extremamente relevantes e importantes para a própria funcionalidade do tribunal. Mas, a mim me parece que, em grande parte, o questionamento foi resolvido na medida em que qualquer decisão monocrática hoje é submetida rapidamente ao plenário, seja ao plenário da turma, seja ao plenário do próprio tribunal. O ministro falou sobre polarização, que é, também usando novamente a sua palavra, uma grande angústia. Não é só no Brasil, a gente sabe, o mundo inteiro está passando por isso, mas parece que vai, na medida em que não pode se acirrar mais, vai sim se acirrando, e a gente está às vésperas da eleição, é um momento em que os nervos eles ficam mais à flor da pele, as emoções também. Pesquisas mostram que para uma parcela que é relevante dos eleitores, defender impeachment de ministros do STF aumenta a possibilidade de voto em candidato ao Senado. E tem candidato que transformou isso numa verdadeira bandeira eleitoral. Eu queria entender como é que o senhor enxerga o uso do Supremo como uma bandeira eleitoral. Eu acho, Joana, que é um equívoco. A rigor, eu diria que o eleitor médio, aqui, por exemplo, em São Paulo, está preocupado com o furto de celular, com a insegurança no ônibus, no trem, no metrô, que, de fato, diz respeito à sua vida. Ou com a subida de preço dos alimentos. Acho que tem tantas questões para serem discutidas, mas eu não estou infenso a críticas, tendo em vista, inclusive, essa politização. De quando em vez a gente, naquela velha fórmula, sempre se falava a culpa é da mãe, não é? Agora a culpa é do Supremo, não é? Qualquer coisa que acontece, a culpa é do Supremo. Né? Virou um tipo de bordão até humorístico, né?
Não é, a culpa não é do Supremo. O Supremo tem contribuído para a democracia. O Supremo tem servido como um órgão moderador, e eu não acredito, mesmo que alguém se eleja com essa pauta, ele vai chegar ao Congresso e vai cair na real. Ele vai se deparar com um outro quadro de institucionalidade. O tribunal, antes de ser um transgressor, é um órgão de equilíbrio, numa democracia que às vezes se revela disfuncional. Pegue, por exemplo, a questão das emendas parlamentares, as emendas orçamentárias. O tribunal tem tentado moderar e racionalizar o uso, evitar os abusos. Então, mas eu compreendo do ponto de vista político, porque, claro, o candidato faz um tipo de cálculo. O que eu devo fazer a um candidato a presidente da República cujo mantra é ataque sistemático ao Supremo Tribunal Federal. Certamente as pesquisas lhe dão orientação nesse sentido e a gente tem que conviver com isso de forma natural. Mas se eu fosse aconselhar, e claro que não vou aconselhar ninguém, eu diria, preocupe-se com as questões substanciais que afligem a população, né, que são temas cruciais. A questão em determinados locais do saneamento, nós temos um grande déficit de saneamento, população que não tem acesso à água encanada. A questão da segurança que aparece em todos os tópicos das nossas discussões. Felipe, se você me permite, vou só emendar aqui uma pergunta que é até uma percepção minha e eu gostaria de perguntar para o senhor, como decano, se quiser tomar uma água aqui enquanto a gente conversa, que substancialmente as pessoas se tornaram mais preocupadas com o Supremo nos últimos anos. Como é que o senhor percebeu isso, esse interesse? A comunicação ajudou nesse sentido? E o que falta para que as pessoas entendam e façam críticas de uma forma a não aumentar ou não colocar mais lenha numa fogueira da polarização? Ou seja, para a gente ter um debate que é legítimo. Como você já falou, a polarização é um problema. E nós tivemos um tipo de polarização tópica, como foi a questão da saúde. Ali nós tínhamos pessoas que defendiam, por exemplo, a imunidade de rebanho, de que se houvesse um grau grande de contaminação das pessoas, em pouco tempo a doença estaria resolvida. Vimos que não foi assim e que isto resultou em mais mortes. O Supremo atuou contra esse tipo de postura. O resultado é que apoiadores do governo de então ficaram com ódio, raiva do Supremo Tribunal Federal e passaram a dizer que nós éramos os responsáveis pelo governo não ter implementado uma política pública. Então, muitas vezes nós somos demonizados nesse contexto da polarização, quando, na verdade, nós temos feito uma arbitragem nesse sentido, clamado por maior racionalidade. No fundo, a gente acaba sendo vítima desse quadro de briga polarizada. Acho que o tribunal cumpre um papel. Agora, o que fazer? Acho que temos que dar mais esclarecimento, dar mais informação. Dizer o que de fato nós decidimos e por que estamos assim decidindo. Eu acho que o remédio é mais comunicação. Nesse sentido, aproveito para agradecer a entrevista aqui. Felipe. E nós seguimos ao vivo aqui no TMC 360 com exclusividade com o ministro do STF, Gilmar Mendes. Ministro, mais uma pergunta que tem a ver com a repercussão, né, dos atos aí não só do STF, aliás, o STF tem trabalhado recentemente contra esses abusos, mas falando da magistratura como um todo. Aquela conversa de balcão de padaria, de balcão de café, que a gente ouve sobre os tais penduricários. Eu, pessoalmente, acho uma palavra muito feia, mas acabou caindo na boca do povo e a gente é obrigado a falar sobre esse assunto. A minha pergunta
volta algumas décadas, né? Eu queria até uma análise histórica, se o senhor me permitisse, né? De como o Brasil, vamos dizer assim, como as instituições brasileiras deixaram que se chegasse a essa exacerbação dos limites constitucionais a ponto de a gente falar de 6, 7 dígitos para os vencimentos de um juiz, por exemplo. Eu acho que nós, com a reforma do judiciário, a partir de 2004, 2005, tentamos estabelecer os limites para a remuneração, fixando um teto que é a remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal. E desde então, esses salários vêm sendo reajustados. Claro que de acordo com a inflação. E de uns tempos para cá se percebe que isto não atendia às demandas e à realidade de várias faixas da magistratura. E foram então engendrando gratificações, inicialmente um tipo de gratificação para afazeres adicionais, por exemplo, substituição. O juiz que responde não só pela sua comarca, mas por uma outra comarca, ele passa a ganhar mais 30%. Aí outros passaram a dizer, bom, mas eu também tenho um trabalho adicional, estou com uma sobrecarga, ainda que no meu próprio gabinete. E aí se criou, então, essa gratificação. E, claro, também nos estados isso foi sendo diversificado. Claro que aí há uma série de falhas e o CNJ tentou, de alguma forma, delimitar essas vantagens. Só recentemente, isso começou um debate no ano passado, o Supremo se debruçou de maneira mais vertical sobre o assunto, chamou os presidentes das casas, Câmara e Senado, perguntando se era possível passar uma lei completa sobre este assunto, colocando, portanto, um limite definitivo nessa questão, que não envolve só o Judiciário, envolve o Ministério Público, defensores e outras carreiras. Mas os presidentes, eu estava nessa reunião, disseram, antes das eleições, nós não vamos deliberar sobre isso. Há projetos vários, um inclusive aprovado na Câmara, que está no Senado, e aí então nós vimos que era importante então assumir uma postura que vocês vão chamar proativa ou ativista, de fixar os critérios, e nós estamos então trabalhando nesse sentido. Todo dia nós temos decisões e no dia seguinte somos avisados que tem alguém pagando indevidamente e valendo-se inclusive de algo que é virtuoso na Constituição de 88, que é a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, porque a memória anterior a 88 era de que os tribunais ficavam com o pires na mão. Então nós mudamos isso e conseguimos melhorar num dado sentido, mas houve também essa piora que você apontou e agora houve a reação não só do Supremo Tribunal Federal, mas também do CNJ, e acho que nós estamos no caminho certo. Ministro, gostaria de falar novamente sobre os temas dos debates do Instituto. Um deles é confiança eleitoral. E, por exemplo, ontem a gente teve uma situação peculiar. A filiação do candidato Flávio Bolsonaro ao partido Missão. Até a gente entender o que aconteceu, foram ali algumas horas. E, nesse sentido, há quem leia, quem entenda que isso pode despertar ou pode até ser usado para despertar desconfiança em relação ao nosso sistema eleitoral. Como enfrentar isso? Acho que temos que separar as coisas. Aqui acho que foi uma pane mesmo, né? Alguma coisa indevida que nada tem a ver com a rigidez do nosso sistema eleitoral. Acho que a gente tem que repetir isso até o limite. Nós temos o sistema mais confiável do mundo. Agora, todos nós estamos suscetíveis a essas armadilhas que a eletrônica nos pega, né? Então, e acho que foi um pouco isso que aconteceu. Os jovens diriam, isso foi uma pegadinha, né? Um bug. Um bug.
Ministro, para terminar da minha parte, uma última pergunta. O setor produtivo, tanto o setor produtivo nacional como o setor que se interessa por entrar no Brasil, ainda discute muito a questão da previsibilidade. O Brasil é, no entendimento do senhor, um lugar difícil, faltam marcos regulatórios em setores importantes, evoluímos nos últimos tempos. Qual que é a sua visão global sobre esse tema, ministro? Eu acho que evoluímos bem. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nós criamos marcos regulatórios, as agências, órgãos autônomos. Nós temos um bom judiciário com autonomia e previsibilidade. É claro, aqui ou acolá podemos apontar falhas e certamente devemos melhorar o sistema de regulação. Às vezes acontecem disfuncionalidades, mas eu diria que nas democracias atuais o Brasil desponta como uma das mais sólidas. Ministro, gostaria então de agradecer a entrevista. Obrigada pela disponibilidade. Passamos por muitos temas atuais, importantes. Obrigada pelos esclarecimentos e que a gente possa conversar novamente em breve. Em nome de toda a equipe do TMC 360, da TMC, muito obrigada. Vamos fazê-lo de novo. Obrigado.